Eduardo, vamos começar assim, devagarinho. Para quem não Vamos te lá. conhece ainda, faz uma apresentação breve assim, do seu currículo, do seu conhecimento, para a gente já engatar nesse ponto. Diga-se de Bom. passagem, eu fiquei impressionado com o seu currículo. Eu te conheço e eu não sabia que você tinha um currículo tão bom, cara. Fiquei impressionado. Muito legal. Graças a Deus a gente teve, né, uma certa condição de procurar, né, se qualificar para poder tentar prestar o melhor serviço possível aí, né, tanto para não só do ponto de vista do nosso negócio, mas também para a gente tentar deixar algum legado aí, né? Afinal de contas, acho que todo negócio ele tem que ter o seu efeito social, ele tem que ter o seu efeito, né, de para deixar realmente esse legado. E essa preocupação que leva a gente a estudar um pouco, né? Você vê o tanto de cabelo branco que tá aí, né? Mesma coisa. Mas, enfim, mas seguindo a sua proposta aí, né? Para quem não me conhece, né? Eduardo Honorato, eu tenho uma trajetória aí toda na área da construção civil, na área da engenharia civil, né? Sou engenheiro civil, né? Tem algumas outras especializações aí na área, sempre fui um apaixonado pela área da engenharia civil e procurei sempre me especializar e me qualificar focado na engenharia civil. De início, eu comecei na área predial, iniciei com obras, execução de obras prediais, edificações. Ó, entrou meu papito aí, ó. Um beijo para você, papito. Comecei a trabalhar na área de predial, né? Trabalhei muitos anos na execução de edificações, casas, prédios, enfim. E, num certo momento, eu comecei a prestar serviço para loteadores, né? O pessoal me conhecia como aquele que resolve os problemas, né? O cara tinha que problema lá de drenagem, aí o Ministério Público em cima dele, ele vinha atrás de mim para tentar solucionar esses problemas geralmente de obras, né? Nem sempre assim uma execução mal feita ou uma irresponsabilidade do loteador, mas mesmo por causa da dificuldade de se compatibilizar esse tipo de negócio, esse tipo de obra. Então, a partir de certo momento, eu comecei a falar assim, eu vou começar a lotear também. Né? Uhum. Aí juntamos, já tínhamos uma experiência na área comercial, né? Não sei se vocês conheceram, mas nós fomos pioneiros num projeto de cooperativismo aí de imobiliárias, né? De comercialização, onde a gente criou a Casa Imóveis. Eu tive o prazer de ser presidente dela por quase 3 anos aí. Foi um projeto assim fantástico, que a gente teve muito aprendizado, teve E admirável muitos também, Eduardo. resultados. E admirável. Pois é, Foi tivemos muito legal. resultados muito legais. E para mim foi uma escola também, porque eu comecei a juntar a parte técnica com a parte comercial. Eu sempre falo que eu sempre fui sempre fui muito fraco nessa área comercial. Eu sempre precisei de alguns pilares, precisei de alguma escola para poder trabalhar essa área comercial. Lá eu consegui desenvolver um pouco disso, né, e enxergar a necessidade e até a gerar um cronograma de obra de acordo com as necessidades comerciais do empreendimento. Então, passando depois desse projeto da Casa Imóveis, nós constituímos a Top Solo Empreendimentos S.A., que é uma empresa, uma SA, onde nós começamos a elaborar e iniciar projetos de loteamentos. Graças a Deus, estamos aí tocando nossos empreendimentos. A gente sabe que estamos passando aí por um longo período de dificuldades, mas que também serviu muito, né? Serviu muito para um grande aprendizado aí, para a gente poder sair lá na frente. Estamos sobreviventes e com boas e lindas e ótimas expectativas aí pela frente. Amém. Amém. E aí, já engatando um pouquinho nisso, Eduardo, o que você escuta dos corretores em relação às questões de obras, de loteamento, que você acha que podem contribuir com esse grupo aí que está nos assistindo na véspera de um feriado, que significa dizer que é uma galera que realmente está à frente da grande maioria dos profissionais, do meu ponto de vista. Sim. Então, eu acredito que um grande gap que a gente encontra, eu hoje, né, que já participei de alguns lançamentos imobiliários,
e estive participando de todos os processos, todos os procedimentos, eu entendo que um pequeno gap aí que acontece com os nossos corretores, às vezes falta um pequeno conhecimento dos procedimentos de obra para poder transmitir para o cliente a realidade nua e crua e a realidade daquele projeto. De maneira a que os clientes, num futuro próximo, né, num futuro, não volta lá atrás e diz, mas você falou que ia ser assim, você falou que ia ser assado. Isso não deve acontecer com ele, não. Né? Acho que, né, a gente tem muito problema disso com relação a não vou falar assim, a essas dúvidas, né, relativas à obra, onde o cliente, às vezes, aperta, né? O cliente aperta o corretor. Mas como que vai ser essa avenida? Como que vai ser a declividade disso? Né? Como que vai ser? E eu acredito que o corretor, ele tendo uma condição de rebater, né, de responder esses questionamentos de uma maneira transparente, correta, eu acredito que o sucesso, o êxito vai ser muito maior, tanto para o corretor quanto para o empreendedor. Que depois que ele estiver recebendo aquela carteira, ele não vai ter aqueles clientes lá no escritório falando assim, mas o corretor lá atrás falou comigo que ia ter isso, falou comigo que ia ser aquilo. Né? Então, como exemplo, localização de lotes. Né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade para conseguir. Porque hoje o cliente ele quer lá, mesmo sabendo que o negócio está em obra, que o loteamento está em obra, ele quer pisar lá no lote. Eu concordo, não é fácil. Você pegar uma planta daquela, né, 1-0, que o corretor às vezes custa conseguir até abrir aquela planta, chegar lá e definir, verificar esses marcos, né, dos lotes, para conseguir colocar o cliente lá pisando no lote como é a vontade dele. Né? E outras coisas são com relação ao conhecimento da real infraestrutura que vai ser oferecida. Às vezes, tem rede de esgoto? Não tem. A rede de esgoto é na rua, é no passeio. Tem reservatório de água? Não tem. Vai ser interligado na rede pública, né, já existente. Né? Iluminação pública é LED, é vapor de sódio, é fiação aparente, é fiação embutida. Então, vamos dizer assim, né? A gente tem uma série de dados que eu acredito que são importantes, assim, dados mais superficiais que são importantes. O corretor tem conhecimento. O corretor tem conhecimento. E, Eduardo, uma dúvida que eu tenho quais são as fases de uma obra? Qual que é o passo número 1, 2, 3, 4, até a finalização de uma obra? Isso é interessante. Eu não sei se eu estou atravessando o seu raciocínio. Você fica à vontade não, cara. Tá legal. Mas isso é interessante, sabe por quê? Porque isso tem mudado. Tem mudado? Tem mudado. Porque, a priori, a gente sempre seguiu uma sequência lógica e uma sequência técnica, puramente técnica, para a execução de uma obra do loteamento. Primeira coisa, né? Aprovação, licenciamentos, enfim, aquela que eu acho que é mais difícil do que a obra, né? Sem dúvida. Que é mais complicado do que a obra. Né? Então, vamos dizer, estou com projetos compatibilizados, estou com todas as licenças, estou com toda a documentação necessária. A gente começa abertura de ruas, né? Limpeza superficial de terreno, abertura de ruas. Aí começamos a execução de drenagem pluvial, estou falando na sequência técnica. Drenagem pluvial, depois esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação e iluminação e energização. Iluminação pública e energização do loteamento. Obviamente que alguns loteamentos que têm algumas obras que a gente chama de obras complementares, né? Às vezes você tem um loteamento que ele tem um clube, ele tem um muro, ele tem algumas coisas, alguma praça. Isso normalmente fica para a fase final. Só que de uns tempos para cá, a gente começou a entender que não é nem entender, a necessidade de uma menor exposição de caixa do empreendedor. A vontade de todo empreendedor é ter o mínimo possível de exposição de caixa. E para ele ter uma exposição de caixa menor, ele tem que vender. Ou seja, ele não tem que tirar menos dinheiro do bolso. Menos dinheiro do bolso. Obviamente, um processo de obra. Sim. Obviamente, ele nunca... É muito pouco provável, né? Há uns tempos atrás conseguia, né? Você vendia 100% do empreendimento, com altas entradas. Esse tempo, acho que ele passou, né? Nós temos que reinventar aí nossos modelos para conseguir viabilizar uma menor exposição de caixa. Nem sempre é possível, né? A gente tem casos aí que, às vezes, o empreendedor tem que bancar 80%,
90% de uma obra do empreendimento, se ele não performar, né, na venda. E mesmo performando, né, como a maioria dessas vendas são financiadas, ele tem que ter uma exposição de caixa. Mas a gente necessita que a exposição seja a menor possível. Essa é a intenção da maioria dos incorporadores. Por isso mesmo que é uma incorporação, né, onde a gente reúne aí os compradores, eles são participantes ali do êxito da execução do empreendimento. E a gente sempre aparece com a necessidade de, nós temos que vender, então nós temos que conseguir alguns atributos, a gente tem que deixar a obra com uma visibilidade que permita e ajude, né, e auxilie nesse processo de venda. Então, hoje em dia, a gente tem alguns detalhes que são importantes da gente verificar se são possíveis ou não, porque isso varia de município para município, né? O cliente e o comprador de lote, ele quer ver, o que ele gosta de ver é um negócio pronto. E pronto é um asfalto, né? Isso que é um empreendimento pronto, que é o que o cliente quer ver, e a partir daí que ele vira um comprador potencial e você tem até uma valorização do metro quadrado desse empreendimento, do ticket médio desse empreendimento. Com isso, como a gente sempre faz a drenagem primeiro do empreendimento, a gente costuma atrasar essa drenagem, só um segundo, a gente costuma atrasar um pouco essa drenagem, faz a abertura de rua para a gente poder fazer o lançamento do empreendimento. Então, a gente faz um lançamento somente com abertura de ruas. E paralisa a drenagem. Por quê? Porque você imagina lá, você está lá com 30, 40 corretores trabalhando à venda, né? E querendo mostrar o lote para o comprador. Chega lá, a rua está toda esburacada, cheia de vala, não tem jeito de passar carro, né? Então, é uma fase de obra que ela prejudica na área comercial. Ok, então a intenção é o quê? Faz um lançamento, né? Vamos dizer assim, dá aquele... Opa! Dá aquele primeiro gás, você dá aquele primeiro gás, né, com a drenagem, e depois, aliás, desculpa, você dá aquele primeiro gás com abertura de ruas e dá o primeiro gás de vendas, né, eu faço as vendas e tal. Aí você não vai parar a obra, fez aquele lançamento, teve aquela performance de venda, você vai iniciar a drenagem. Executamos a drenagem, se o empreendimento permitir, a gente faz as redes de esgoto no passeio. Sendo que dessa maneira a gente consegue o quê? Antecipar a pavimentação, né? Conseguir dar aquela cara bonita para o empreendimento. Se for o caso, acabar de performar, né? Vamos dizer, vender o restante na segunda etapa, às vezes com um nível de valorização maior, e só depois disso, com caixa do próprio empreendimento, você executa as redes. Entendi. Então a gente tem feito, em alguns locais, em alguns municípios que permitem essa modificação, a gente tem feito isso com grande êxito. Legal. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, ela teria uma lógica menos comercial, ou seja, mais estruturada. Técnica, puramente técnica. Puramente técnica, e que isso tem se modificado justamente em função da necessidade de que você tenha uma obra mais possível de ser vendida, não é isso? Exatamente. Ótimo. Exatamente. Uma obra que te auxilie, né, no processo de venda. Legal. E aí, outra dúvida, que é uma afirmação que a gente faz, que eu não sei se é verdadeiro ou não, eu vou aproveitar o seu conhecimento, cara. A gente fala que antigamente os bairros não tinham os projetos de drenagem tão bem detalhados e tão bem estudados como são feitos nos bairros atualmente, que é um estudo de pluvial, enfim. E que, em função disso, é que os bairros antigos das cidades têm problemas crônicos de alagamento. Belo Horizonte tem problemas crônicos de alagamento. Sabará, salvo engano, eu não sei, Lagoa Santa. Isso é verdade? Assim, como é que se pensa um projeto de drenagem? E se essa afirmação é verdadeira? Sim. Sim, a afirmação é verdadeira. Mas não por projetos subdimensionados, mas por uma falta de visualização de um horizonte maior de projeto. Então, hoje, tem poucos anos, né? Foi a partir de 2006, salvo engano, que o plano diretor de drenagem passou a ser obrigatório para cidades abaixo de 100 mil habitantes. Então, tem pouco tempo que esses estudos, né, de modo global
são obrigatórios nos municípios. Então, antigamente, realmente, você ia fazer um bairro, você só pensava naquele bairro ali, você só pensava na solução ali, ou seja, você empurrava aquele problema um pouco para frente. Aí depois que nascia um outro bairro ali na frente, ele tinha que herdar esse problema para resolver, né? Nem sempre se conseguia, né? E aí isso vai se acumulando e vai gerando esse problema crônico que a gente tem aí, principalmente nas metrópoles, né? Nas regiões metropolitanas. Uhum. Isso tem mudado, tá? Isso tem mudado. A gente tem percebido em uns municípios muito mais exigentes do ponto de vista da drenagem de empreendimentos imobiliários, de loteamentos. Ao ponto de que certos municípios exigem que você dê uma solução definitiva para o seu empreendimento. Eu vou te dar um exemplo agora claro e recente. O município de Três Pontas, ele exige que você faça uma bacia de amortecimento, de acúmulo de água pluvial, de maneira que só depois que acontecer esse acúmulo, essa água ela vai para um curso hídrico, para um recurso hídrico, para um córrego, para um rio. Né? Uma bacia dessa, vou te dar um exemplo, é lá do Belvedere, né? A Lagoa Seca do Belvedere. Né? Mas a Lagoa Seca do Belvedere, quando ela foi implementada, o negócio já estava né? Já estava um terror. Né? Então, realmente, isso tem acontecido, mas acho que interessante que a gente tem visto um maior critério, uma maior responsabilidade aí dos municípios com relação a isso. Do ponto de vista do empreendedor, isso sempre fica um pouco mais doloroso, porque fica caro, né? Porque é difícil de se implementar, é complicado também de se projetar. A gente tem alguns projetistas que já estão acostumados com aquela linha mais antiga e veio uma certa dificuldade em implementar esse tipo de projeto, mas é a tendência. A gente não pode agora executar um empreendimento imobiliário deixando para trás, igual eu falei, a gente tem que deixar um legado, não um problema. Uhum. Legal. Outra dúvida, você comentou aí a respeito de que tem prefeituras que permitem que seja feito o projeto de esgoto de água no passeio e prefeituras que não, que ficam no meio da rua. Isto é uma determinação municipal, isso não pode ser uma iniciativa do empreendedor, do loteador. Essa aí é a grande luta, sabe? Essa é a grande luta do empreendedor. Porque cada município age de uma forma, ele tem autonomia, ele tem um poder discricionário para definir esses parâmetros, e às vezes não é um município, às vezes é uma concessionária, tipo Copasa, tipo Samotrácia, né? Às vezes é uma concessionária que define esses parâmetros no que tange a parte de esgoto e água. Esse é um grande problema porque nunca é a mesma coisa. Quando a gente vai iniciar um projeto, você tem que fazer toda essa pesquisa primeiro. Caramba. E ela ainda costuma mudar no meio do caminho. Tá? Infelizmente, esse é o grande problema, né, do empreendimento imobiliário, a grande dificuldade de um empreendimento imobiliário desse tipo, né, do tipo de loteamento. Tanto que a gente vê aí muitas empresas, muitos empreendedores já querendo adquirir, comprar empreendimentos já aprovados. Ele não quer passar por essa fase do licenciamento, da aprovação e do projeto. Né? É local. É local. É local. Pretendo começar um empreendimento na cidade X. Você tem que ir lá na prefeitura, na Secretaria de Obras da prefeitura, no site Sistema Autônomo de Água e Esgoto, ou na concessionária local, seja Copasa, seja qualquer outra, pegar todas as diretrizes, formalizar isso, porque a regra do jogo, se a gente sabe que aqui no Brasil, a regra do jogo ela muda muito, né? Uhum. Nossos mandatários, de 2 em 2 anos, a gente está mudando o mandato, né? Seja municipal, seja federal, a gente está mudando aí de 2 em 2 anos. Então, as coisas elas mudam muito. Eu já tive casos de mudar no meio do caminho, né? A gente teve um empreendimento que a gente já estava com ele com diretriz, com tudo pronto, e simplesmente no meio do caminho o SAI implementou uma portaria falando assim, olha, não aceito mais bomba, não aceito booster, aqui a gente chama de estação elevatória de esgoto. Assim, não. Então, como é que vai resolver o problema da cidade, então? Né? A cidade não é plana. É simplesmente isso. E chega num certo ponto que você não consegue, você acaba aceitando, você tem que ajustar seu projeto todo para poder atender essas perspectivas. Beleza. Gente, eu estou jogando dúvidas que estão vindo na minha cabeça aqui, de coisas que eu já escutei. Fiquem à vontade de perguntar aqui, tá, pessoal?
Outra dúvida comum: o que determina o tamanho das ruas em um projeto? Assim, isso também é uma iniciativa, deve ter um mínimo, eu acredito, mas não determina a máxima, quer dizer, é uma iniciativa do próprio empreendedor. E o que é caixa? Todo mundo fala assim, a caixa é de 18 metros, a caixa é de 16 metros. Vocês já escutaram isso, galera? Eu escuto isso direto. A caixa é de 18, a caixa é de 16, a caixa é de 20. O que é a caixa? E o que determina o tamanho aí das ruas? Bom, o que determina a largura da via é a sua utilização. Né? Se ela é uma via primária, secundária, coletora, né? O que depende, o que vai definir. Coletora é uma via, por exemplo, você tem uma rua que recebe várias outras, mas ela não é uma avenida duplicada, ela não é uma. Você tem uma rua principal de bairro, é uma via coletora. Agora, quando você tem uma avenida, que já é uma via arterial, já é uma via que liga vários bairros. Ou seja, você tem várias coletoras internas desse bairro, chegando nessa arterial, e essa arterial, geralmente, ela é perimetral, ela atinge outras localidades mais distantes do município, uma cidade. Então, essa a gente chama de hierarquia viária, né? Essa hierarquia viária geralmente é definida no plano diretor do município. Tá? Cada município tem a sua determinação. Aqui no meu município, local, a caixa mínima é de 7. O que é caixa? A coletora, a caixa, quando a gente fala de meio-fio a meio-fio. De meio-fio a meio-fio. Sem o passeio. Meio-fio. Sem o passeio. Sem o passeio. Beleza. Aí, quando a gente pega a largura total da via, ela inclui, a gente fala testada a testada, né? De lote a lote. Aí a gente já inclui os passeios. O passeio, do ponto de vista, faz parte da via, que também é determinado de acordo com a utilização da via. Tem passeio, a via arterial tem que ser 2 metros, passeio. Tem cidade que fala 2 metros, 2 metros e meio. Tem cidade que fala até 3 metros. Então, vai ser de acordo com essa hierarquia. Eles definem a caixa e também a largura dos passeios. Legal. A gente chama de caixa, é pista de rolamento, né? Onde que o carro anda. Pista de rolamento. No termo técnico, é a pista de rolamento. Legal. Eu vou voltar no assunto anterior que o Relson nos perguntou aqui. Qual seria o melhor? Esgoto no meio da rua ou no passeio? Qual que é o melhor? Tá. Olha, a solução é similar. Aí vai perguntar assim, do ponto de vista de execução, se executar na rua, ele costuma ser um pouco mais barato. Você vai gastar menos valas e menos tubos. Porque você vai pegando os lotes e jogando todos naquele mesmo... Naquele mesmo Eu não sei como é que é o termo local. Técnico. O mesmo tubo. Não, na mesma rede. É uma rede coletora de esgoto. Né? Aí o que liga o lote a essa rede coletora, a gente chama de ramal de ligação. Você gasta menos rede coletora, mas você gasta mais ramal de ligação, porque todos os ramais vão ter que atravessar a rua para chegar naquela rede. Quando ela está no passeio, esses ramais são pequenininhos, né? Você já saiu da casa ali, você já está ligando no passeio. Mas, fazendo todo o levantamento, raramente, na verdade, quase sempre, fazendo no passeio é uma obra um pouco mais onerosa. A obra é mais onerosa. Ela tem essa vantagem comercial, né? E tem uma vantagem de manutenção. Porque futuramente, principalmente em novos loteamentos, a manutenção, você tem um vazamento, você tem alguma coisa, você não tem que abrir a rua, né? Você vê que hoje em dia você está andando na rua e a azul está toda esburacada, toda cortada, e a concessionária não corrige da maneira adequada, e aquilo acaba que gera um outro problema para o município. E esse problema fica para o município, porque depois que entregou a obra, a gestão é da concessionária. E é um argumento de vendas também, né, Eduardo? Assim, pelo menos eu uso muito isso. A gente usa muito assim, o esgoto está no passeio, não está na rua, em função de que não terá que ter problema em relação a quebrar rua, se tiver algum tipo de problema, e certamente ter fissuras no asfalto que pode prejudicar a via, né? Eu acho que exatamente. Sob o ponto de vista do cliente, ser no passeio é melhor, né? Normalmente, sim. Uma pergunta do Marcelo. Ele falou assim, prazos de entrega. Eu estou entendendo que devem ser prazos de entrega da obra. É isso, Marcelo? Tá. Acho que deve ser isso, tá? Quem determina é o município e
explica um pouquinho para a gente assim, como é que é feito isso dentro do cronograma de obra. A gente tem uma lei federal, né, que é a 6766, que é a lei que determina todos os prazos e todos os procedimentos para a execução de um loteamento. Essa lei, ela determina 24 meses, prorrogáveis por mais 24 meses. Esse é o prazo legal. Mas eu já tive trabalhando em prefeituras que o prazo inicial é 18 meses, e eles prorrogam, inclusive, por mais 18 meses. Né? Já vi municípios que já aprovam com prazo para 4 anos. Tem municípios que aprovam com prazo para 1 ano e eles vão renovando a cada ano a execução dessa obra. A obra de loteamento é uma obra que ela não uma obra que ela não demanda tanto tempo, né? Porque é uma obra mais bruta, é uma obra com mais equipamento, um equipamento pesado. Então dá para se fazer uma obra de um empreendimento bem razoável, com 2 anos, com tranquilidade. O problema que determina normalmente é realmente o fluxo. Fluxo financeiro. Normalmente o que determina esse prazo de obra não é a dificuldade propriamente da execução da obra, né? Ou seja, se vocês corretores aí, se a turma tiver o sucesso lá no comercial, a obra normalmente sai mais rápido. Então, eu costumo falar assim, um empreendimento aí, que é um empreendimento hoje normal, entre 20 e 30 hectares aí, vamos dizer assim, um empreendimento de 300 lotes, dá para se fazer uma obra com 2 anos, com tranquilidade, né, se não tiver nenhum percalço. Agora, a gente tem sempre o tal do caso fortuito, né? Caso fortuito. Explica para o pessoal aí, o que é o caso. E o Brasil, ele é cheio, o Brasil ele é mestre, né? Infelizmente, é triste a gente falar isso, mas o Brasil é mestre nos casos fortuitos. Vou te dar exemplo de um empreendimento que nós trabalhamos com ele, que nós gastamos 4 anos para conseguir liberar a desmontagem de torres na CEMIG. 4 anos para você conseguir fazer essa liberação. Então, que cronograma de obra que suporta uma coisa dessa? Não é? Que trabalho comercial que suporta uma coisa dessa? Agora, quando você vai chegar para os seus clientes e falar assim, não, é um caso fortuito. O cliente não quer saber de caso fortuito, quer saber se o problema é seu, se o problema é da CEMIG, se o problema é... Né? Ele quer o empreendimento pronto. Ele quer o lote dele pronto. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, infelizmente, é uma obra sua, é você que aprovou, o terreno é seu, mas você não tem o domínio dos processos. Esses processos ficam na mão de entidade de órgãos públicos, né, e autarquias, que tem o prazo deles, tem o tempo deles, e nem sempre eles estão muito preocupados com o seu prazo. O Ayrton está fazendo uma pergunta aqui sobre a questão da roçada, mas eu vou te pedir uma licença, Ayrton. Eu já puxo a sua pergunta, porque eu quero só encaixar uma pergunta para o Eduardo. Eu tenho escutado muito, Eduardo, exatamente essa reclamação por parte dos loteadores em relação às concessionárias. Basicamente, deixa eu ver se eu entendo que seja assim. Você vai e faz um projeto elétrico e aprova junto à concessionária de energia elétrica, CEMIG, né? Aí o cara te dá esse projeto. Você vai na concessionária de água, também aprova um projeto de água, não é isso? Por que há dificuldade, muitas vezes, dessas concessionárias, no final da obra, que você fala assim, está pronto, fazer as ligações? Ou não, eu estou errado, não tem isso. Não está acontecendo isso, é outra coisa. Isso varia, tá? Isso varia. A gente já teve experiência de SAIs, né, de sistemas autônomos, que fizeram isso com muita agilidade, e a gente já teve locais que a gente teve mais dificuldade. Hoje o gargalo real é CEMIG. CEMIG. Porque hoje é CEMIG. Porque a CEMIG hoje ela quer colocar nas costas do empreendedor toda a necessidade de aumento de rede, correção de rede. Ou seja, quando você está aumentando a sua carga ali, ela já tem um problema num bairro vizinho, esse problema já existe lá do bairro vizinho e tudo. Né? Você vai colocar seus transformadores todos independentes, você vai fazer sua rede toda independente. Normalmente ela te obriga a reforçar essa rede anterior lá, esse pedaço para lá, para poder as custas do empreendedor. Né? Hoje ela tem também um detalhe que chama religadores. Ela está exigindo também, dependendo dos empreendimentos, na rede dela você colocou um religador. O que é isso? Caiu a energia, teve um problema. Aí você tem um religador, um negócio que automaticamente ele vai religar aquela rede um certo tempo depois,
quando ela demonstrar segurança para isso, né? Ou seja, não vai precisar do funcionário da CEMIG ir lá e fazer isso. Só que um religador custa 80 mil conto. Entendeu? E ela quer colocar um religador antes do seu empreendimento e antes do lado que não tem, né, que foi feito há 30 anos atrás, e o do outro também. Ela quer colocar 3, 4 religadores só as costas, né? Hoje ela começa com umas regras também, que há tempos atrás, para ela fazer a interligação do seu sistema no sistema existente, ela fazia um desligamento para você poder fazer, depois você instalava as luminárias, né, das luminárias da iluminação pública, aí depois você podia fazer múltiplos desligamentos, né? Hoje a CEMIG está cortando isso. Ela fala assim, olha, você tem que terminar, esse negócio tem que estar 100% pronto, eu vou fazer um desligamento só, ele tem que ser planejado, e tudo, e normalmente esse planejamento desse desligamento ele demora 90, 120 dias, para planejar, para ela poder fazer esse desligamento, né, planejar o desligamento e fazer a interligação do seu empreendimento. Então, são muitas coisas e todo material, né, ele tem que passar por uma quarentena, todo material que você compra para executar um empreendimento, uma rede elétrica, ele tem que passar pela quarentena, ele tem que passar pelo controle de qualidade da concessionária. Então, você tem prazo, por incrível que pareça, você tem prazo de validade para poste. Ou seja, se você coloca o poste no seu loteamento, se você não termina ele dentro de um certo prazo, você perde o poste. Agora, é um negócio meio esquisito, né? Porque às vezes você coloca o poste lá e você passa, ele vai ficar lá 50, 60 anos em pé lá, se você estiver ligado. Agora, se ele não estiver ligado... Ele tem dados de validade, não sabia disso não. Olha que estranho. E, pois é. Isso são umas coisas que a gente conhece, pessoas, porque tinha muita gente, há um tempo atrás, falou assim, eu quero fazer, já compro os postes, já vou fincar os postes lá e daqui a pouco eu faço a ligação. Então, quem vai fazer a ligação, ele tem que trocar os postes. Trocar os postes, caramba. Então, realmente, a dificuldade é essa. A dificuldade é legal, é normativa, né? A gente tem essas empresas, essas concessionárias que têm umas normas muito exigentes e o telefone não quer ficar quieto aqui, não. Essas normas muito exigentes e lá dentro ainda a gente acaba deparando com pessoas, né, que são muito mais exigentes do que a própria norma. Entendi. Coisas que eu entendo que tem que ter controle, né? Tem que ter controle, tem que ser feito bem feito, mas tinha maneiras menos doloridas, né? Menos dolorosas para poder executar. DFS, eu vou passar a sua pergunta daqui um pouco para o Eduardo, só vou voltar lá no Ayrton, que eu passei na frente aqui. Ele coloca que um dos grandes problemas do corretor, a dor do corretor, muitas vezes é a questão da demarcação dos lotes, de forma que são colocados os piquetes, mas eles não resistem, né, a determinadas intervenções de obra. E é verdade, cara. Assim, eu já vivi situações que eu fui... A gente tinha um loteamento com demarcação. Na outra semana, a obra acabou com os piquetes. E, cara, aí nos prejudicou bastante. Eu tento... Esse problema, eu tenho loteamento que eu já marquei 6 vezes. 6 vezes você marca um loteamento, às vezes. A partir de um certo momento, é óbvio que você tem que aí instruir os corretores, né? Eu comecei a colocar esses piquetes um pouco mais afastados. Em vez dele ficar certinho ali na ponta da divisa do lote, eu mandei a topografia marcar 1,5 metro para dentro do lote. Tá? Aí, quando o corretor chega lá no lote, ele já sabe, ele vai falar com o cliente dele. Ó, o seu lote, na verdade, vai 1,5 metro ali para frente. Legal. Para quê? Para a gente tentar preservar um pouco mais esses piquetes. Mas esse, Dani, é um problema recorrente. Isso é realmente... Você marca 3, 4 vezes. Eu tenho um empreendimento em Boa Esperança que eu tive que remarcar por causa de boi, por causa de vaca. Porque o cara soltou lá boi, soltou vaca lá, que entrou para dentro. Você não consegue fechar um empreendimento desse inteiro e impedir o acesso. Principalmente um empreendimento urbano, como é esse de Boa Esperança. O cara soltou a boiada dele lá e cadê os piquetes? E nessa época, a gente não colocou nem piquete, a gente colocou plaquinha. Legal. Que era mais caro ainda, a gente colocou umas plaquinhas com o nome dos lotes, né? Lote lá, lote do outro. Foi tudo embora, aquele investimento foi todo embora, né? Então, realmente, esse é um problema, né? Eu acho que a gente está tentando uma solução com isso, tentando melhorar essa solução, que é com esse afastamento dos piquetes. Mas é óbvio, aí na convenção de venda, a gente tem que deixar bem claro aí para a turma, né? Para eles poderem explicar e mostrar para os clientes, né? Esses lotes.
Veio uma pergunta aqui bastante interessante, que é como que você avalia o valuation do business plan? Quanto mais próximo da cidade, melhor. Loteamento fechado. Como é que mais valor agregado? Você tem essa Nossa. difícil Eu vou pergunta, né? Hã? Difícil a pergunta. Essa pergunta dá um livro. Dá. Dá um livro. Mas, Dani, eu acho que assim, até para responder, você consegue me ajudar a responder essa pergunta também. A tentar, né, falar alguma coisa, esclarecer alguma coisa. Tudo depende, né? A gente está na quarentena aí agora, eu não sei se você está percebendo isso também, Dani, a gente está percebendo aqui uma grande procura por segunda moradia de novo. Muito. Segunda moradia? Se eu vou falar assim, se eu fosse responder essa pergunta o ano passado, tá? O ano passado, eu ia falar com ele assim, olha, longe da cidade de jeito nenhum, condomínio fechado de jeito nenhum. Tá? Experiência própria, porque o que tem acontecido muito com condomínio fechado? A turma compra e depois vem o condomínio, né? Tem que, depois que entrega, vem o condomínio e tudo. Então, quando a pessoa não vai usar, ela tem aquela dificuldade. Então, a gente perde muito a figura do investidor. Né? Mas isso, de um ano para cá, isso mudou de novo. Porque as pessoas hoje que moram em apartamentos, que moram em casas menores, ou às vezes em centros urbanos, né? E não pode sair para esse centro urbano, hoje nós estamos vendo que tem algo que pode nos prender em casa. Então, que a nossa casa seja agradável para a gente conseguir ficar ali o tempo necessário. É. Eu, Então, eu acredito. desculpa, pensei que você tivesse terminado. Eu acredito que tem que determinar, tem que ser definido realmente o objetivo e o foco do empreendimento. Eu vou fazer um empreendimento mais longe do centro urbano, então eu vou focar tudo na segunda moradia. Eu tenho que estar ciente que ali vai ser uma segunda moradia. Quer dizer que ele não vai ter sucesso. Nós tivemos momentos aqui em Lagoa Santa, em Jaboticatubas ali, que os empreendimentos todos derreteram e o vila mais próximo tinha 12, 13, 14 quilômetros. Todos eles derreteram. Agora, liquidez. Dentro da cidade, popular, barato. Agora, como ele fala de valuation, né, aí isso tudo é proporcional, né? Porque às vezes você tem uma liquidez muito grande, mas você não tem um resultado tão favorável. Financeiro, né? E às vezes financeiro tão favorável. Às vezes você tem uma liquidez menor, mas aí o seu valor agregado ali é maior. Né? Casualmente, estou vendo aqui a Gabi entrou. Bem-vinda, Gabi. Legal ter você aqui. Casualmente, hoje eu encontrei com um grupo de investidores paulista, de um grande fundo de investimento. E eles estavam me perguntando exatamente isso. Assim, o sentimento deles é de que o mercado tinha congelado e as informações de mercado que eu passei a eles surpreendeu eles. Eu falei, cara, não está congelado, muito pelo contrário, está bastante aquecido. E eu comecei a dar os dados, né, dos últimos 45 dias, especificamente os resultados da Lotnet, e eles ficaram muito impressionados. Porque foi o que você falou, assim, a gente percebeu claramente um aumento por demanda de produtos que antes eram considerados segunda moradia, e muito em função da dor que as pessoas estão sentindo, né, Eduardo? Assim, de que o cara fala assim, bicho, eu estou num apartamento, não tenho área verde, estou com meus filhos aqui sem dar espaço para eles poderem brincar, eu quero um espaço. E as pessoas estão mesmo ávidas por compra de um lote um pouco mais afastado do centro urbano. E o engraçado, você me fez lembrar de um negócio. Há uns 8 meses atrás, aproximadamente, eu fiz um curso de inteligência de mercado que o pessoal defendia que haveria um aumento dos centros urbanos, que as pessoas iam sair das áreas periféricas e iam para os centros urbanos. Quem poderia imaginar o que a gente está vivendo? É difícil mesmo. Agora nós sabemos que isso é possível, né? Então, isso tem valorizado. Eu acredito o seguinte, eu acredito do ponto de vista de valor, né, que eu acho que é o ponto central dessa questão aí, os empreendimentos, os condomínios ganharam muito com essa nova situação, com essa nova ordem que a gente está vivendo aí. Sem dúvida. Eu vou voltar para a parte técnica. Quero aproveitar, pelo menos, galera, me mandem as dúvidas de vocês aqui. Vou pegar outra dúvida. Uma coisa que eu sempre tive dúvida tem empreendimentos, cara, que não existe fornecimento de água por nenhuma concessionária.
E aí, Tá. obviamente, para fornecer água para aquele bairro, para aquele condomínio, há necessidade de fazer perfuração de poços artesianos, não é isso? Sim. E aí o pessoal fala assim, o pessoal de obra escuta, tem vazão, não tem vazão, tem pressão, não tem pressão. Cara, como que analisa isso? Eu tenho uma curiosidade para saber disso. Como é que você sabe? Você vai projetar que vai ter 200 casas, 300 casas, tem que ter volume e pressão? É isso que você avalia, tecnicamente? Sim, não, do poço não. Do poço a gente precisa de, na verdade, o que você está falando de volume, a gente chama de vazão. Vazão. É a A mesma gente coisa. precisa de Volume. na verdade, a vazão é um volume numa unidade de tempo. Ou seja, aquele poço ele consegue me fornecer tantos mil litros por hora. Né? Isso seria a vazão. Né? O volume seria esses tantos mil litros. Mas isso a gente já tem. A gente tem um cálculo, a gente tem uma conta que é normatizada, né? Que é de acordo com a quantidade de habitantes que vão ter ali naquele empreendimento. A média utilizada é de 3, a média brasileira é de 3,6 habitantes por lote. Então a gente lança 4. Eu tenho 100 lotes, São né, eu vou ter 400 lá pessoas. 400 pessoas, aí você calcula ali 200, aí depende do padrão. Seria um padrão alto, condomínio, 200 litros por pessoa dia. A gente tem que ter uma reserva de 3 dias. Então, se eu tenho 200 litros por pessoa litros dia. pessoa dia. Olha Putz, que legal. Tudo é calculado, né? Beleza. Né? Então, se eu tenho 200 litros pessoa dia, nesse caso nosso aí, né, que a gente tem lá 400 pessoas, né, a gente está falando de 80 mil. Tá certo? 80 mil litros. Aí, essa é a reserva mínima que a gente tem que ter, ou seja, eu tenho que ter um reservatório com, no mínimo, essa quantidade de água para ela poder me atender, né, no caso de uma falta, no caso de uma falha de uma bomba de um poço artesiano, que ela gaste ali 1, 2 dias para arrumar, que ela tem uma reserva suficiente para atender toda essa turma. De início é um exagero total, porque o tempo de maturação do empreendimento é 10 anos. Né? Então, você coloca um reservatório desse tamanho, de início ele vai ficar lá numa subutilização gigantesca. Né? Mas vai chegar um certo momento que isso vai ser necessário. Então, a gente faz a reserva. Aí a pressão ela é diferença de nível. Por que a gente geralmente vê os reservatórios nos pontos mais altos do loteamento? Porque a gente precisa de gerar uma pressão mínima. Por gravidade. Vou te dar um exemplo legal aqui. Né? A maioria das concessionárias, as normas chama de 10 metros de coluna d'água de pressão na frente de cada lote. Então é como se você pegar uma mangueira ali, a grosso modo, tá? Uma mangueira, na hora que você abre a mangueira e põe ela para cima, a água vai 10 metros de altura. Olha que legal. Entendeu? A grosso modo, né? Obviamente, isso é até uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem que fazer todo o cálculo da diferença de nível da situação mais alta do empreendimento até aquele lote mais baixo. Desculpa, né? Na verdade, até o lote mais próximo do empreendimento, que é a pior situação. Aí eu tenho que gerar, no mínimo, esses 10 metros de coluna d'água para esse lote. Então, por isso que a gente, às vezes, vê taças, reservatórios elevados, né, onde ele tem uma taça, tem um pilar embaixo, o reservatório é só lá em cima. Para quê? Para esse pilar gerar essa diferença de nível. Então, pronto, resolvemos o reservatório. Agora, não adianta nada eu ter um reservatório de 80 mil litros e ter um poço artesiano que gasta 10 dias para encher ele. Entendeu? Aí que vem a definição aí de quantos poços artesianos eu vou ter, que é local. Tá? É um negócio muito engraçado, cara, parece piada. Lá de Alfenas, o Log Fenas, lá é poço artesiano. Lá não, a concessionária não tem a viabilidade para água lá, então a gente colocou poço artesiano lá. Nós furamos o primeiro poço. Foi geólogo, foi todo tipo de profissional da área para poder definir o melhor local, né? Para falar assim, pelo tipo de rocha, pelo tipo de lençol, eles fazem uma análise lá para definir onde vai ser o poço artesiano. Furamos 250 metros, nada de água. 250 metros de rocha e nada de água. Aí, vai assim, não, vou trazer um véizinho. Vou trazer o véizinho aí da varinha de goiaba.
Cara, parece brincadeira, mas se O eu cara não acertou tivesse na visto, quinta. se eu não tivesse visto, isso depois na oportunidade eu te mando as fotos dele lá procurando o local adequado para fazer a perfuração do poço e depois a perfuração com a água jorrando. Porque o artesianismo é justamente isso, né? Que o lençol, a água lá embaixo ela é sob pressão, na hora que você tira a pressão, ela jorra lá para cima. E com um poço só, nós conseguimos atender o nosso reservatório lá, que ele tem 300 mil litros de água. Caramba. Com um poço artesiano só. Então, cara, tem muitas fases de obra que, às vezes, a gente extrapola até o orçamento de obra, porque tem muita coisa que é empírico. Tem muita coisa que você vai ter que testar. Poço artesiano, por mais que você estude, por mais que você tenha técnica para definir, para prever, tentar prever qual vai ser a vazão desse poço, você só vai saber depois dele ter furado. Entendi. E se ele não der a vazão necessária, você vai ter que furar outro. Você vai ter que ter 2, vai ter que ter 3. E tudo é em função de fazer com que esse Da população. reservatório esteja, como se diz? Sempre cheio. Sempre cheio. Sempre cheio. Vamos dizer assim, a base do É a base. do objetivo. Esse porque o reservatório ele prevê a tragédia, né? Ele prevê a falta d'água. Porque se não tivesse falta d'água, agora isso tudo a gente tem sistemas mais evoluídos. A Europa tem um sistema que é um sistema de circulação. Você chega para Portugal, na Inglaterra, alguns países da Europa, você não tem reservatório. Mas a água chega na sua casa pelos 2 lados da rede. Ou seja, o sistema ele está sempre circulando. Se você tem um problema de um lado da rede, essa água está chegando pelo outro. Entendi. Então, tem países que não precisam de reservatório. A gente ainda está um pouco atrasado com relação a isso, então a gente tem que passar por esse tipo de obra. E uma outra pergunta, assim, eu não sei se eu estou, de repente, saindo um pouco do conhecimento de engenharia. Outra informação que eu tenho em função de ser feito perfuração de poços artesianos e a água é fornecida através dessa rede natural, vamos colocar assim, não pode ser cobrada a água. Você não pode chegar lá para o condômino e falar assim, meu amigo, vou te cobrar água. Faz sentido ou não? Assim, o que se cobra é a operação. Operação? Operação. Energia elétrica. Energia elétrica, você tem custo de bomba, você tem custo de tratamento. Porque apesar de ser um poço artesiano, ele vai ter que passar por um tratamento, uma administração de tratamento de água. Né? Então você vai ter funcionários para tratar disso, você tem manutenção, né? Você tem tubo, com o tempo o tubo vaza, com o tempo o tubo quebra. O carinha vai fazer a terraplanagem lá no lote dele, ele rompe rede. Então, normalmente, a tarifa de água, o correto não é cobrar pela água. Você rateia a operação do sistema. Beleza. O Ayrton está fissurado nos piquetes aqui. Eu tô doido para resolver isso também. Viu? É muito mais oneroso fazer com mourões de eucaliptos? Não adianta. É isso que eu ia falar. O problema Deixa eu falar. Sabe o que eu já fiz? Eu já fiz, gente, teve eu mesmo, parece que eu falei que eu marquei 5, 6 vezes de Boa Esperança. Eu coloquei os marcos de concreto. Mandei furar, botar o concreto e colocar os marcos. Sabe? O loteamento, assim, se você conseguir fechar o acesso do loteamento, às vezes isso dure mais. Mas o problema é que você não consegue e nem tem esse direito, né, de fechar o empreendimento e ninguém entrar, ninguém passar, ninguém, né? Mourão um que eu fiz de... O que eu fiz em um? Eu peguei, ele está falando no mourão de eucalipto, eu cortei no meio, parti no meio, né? Virou lenha. Lenha de fogão a lenha, lenha de... Né? Infelizmente é um negócio que a gente vai ter que conviver. Sabe? Vai ter que marcar, vai perder, vai ter que marcar de novo. E, infelizmente. Né? Agora, eu sugiro, e até um negócio legal, eu fazia muito na Casa Imóveis, só que eu já fazia da área predial, né? A gente fazia alguns workshops, onde a gente passava para os corretores alguns dados técnicos, né? Porque às vezes um cliente vai comprar um lote, ele quer saber, mas o que dá para construir nesse lote? Né? Qual a taxa de ocupação? Quantos metros quadrados que eu posso construir? Né? A mesma coisa, gente, às vezes um workshop para mostrar para o corretor como que às vezes ele tira em escala
a medida daquele lote. É legal, Né? cara. Porque às vezes ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que fazer uma interpolação. Ele não tem o pequeno do lote que ele quer, mas ele tem uns 5, 6 para lá. Né? Técnicas de medição em loco que consiga dar a ele uma segurança para ele poder aproximar bem, né, ali do lote que ele quer mostrar, né, com segurança. Eduardo, Mesmo com essa marcação perdida. uma ideia que a gente teve na Lotnet, a gente vai levantar essa bandeira, é de fazer uma universidade para corretores de loteamento. Nós vamos fazer isso. Cara, eu vou te convidar. Eu sei que você gosta desses desafios. Gosto mesmo. Eu sei. E assim, eu acho que a gente tem uma matéria-prima em Minas muito legal de corretores de loteamento. É um mercado muito específico, né? Mas você tocou num ponto que eu não tinha colocado no nosso escopo, que é ter um módulo específico disso, cara. Que é importante esse nível de conhecimento. Não, eu te falo assim, às vezes tem uns nomes muito feios, né? Às vezes você tem um projeto lá, você tem um negócio chamado offset, que é a saia dos cortes ou aterros que a gente faz numa terraplenagem. Né? Desculpa, e às vezes... Você volta o raciocínio, então, para mim, que eu não entendi. Offset é... Offset, a gente chama de saia. Você imagina assim, eu vou fazer um talude, eu vou fazer um corte no terreno. Aí ele vai gerar um talude lateral ali. Ele vai criar uma saia, uma espécie de uma saia irregular lá embaixo. Okay. Isso aí chama offset. Okay. Tá? Isso está no projeto de loteamento. Isso o corretor tem condição. Sabe? Se um cliente chega na hora e fala assim, tá, mas o meu terreno, como é que ele vai ficar? Nossa, isso é um problemaço pra gente, cara. Depois de pronto. Como é que ele vai ficar? Ele tem condição total de um projeto. É coisa simples. É simplesmente ter uma pequena instrução. É ter o contato da primeira vez. Né? Ele pegar uma régua, colocar no projeto, tá, não, seu offset aqui no começo do lote está com 4 metros, o offset do outro está com 6, ele está 4 passos, ele, ó, vai vir aqui a saia do aterro. Que legal, cara. Entendeu? Mesmo que ela fique um pouco diferente depois, não fica parecendo que ele omitiu essa informação para o cliente. Né? O cliente depois, mas entrou uma saia de aterro aqui para o meu lote. Você não me falou nada. Cara, nós vivemos alguns lançamentos que a gente teve esse problema. Assim, quando o lote, né, sem que fosse feito o grade de rua, antes, né? Sim. O lote estava, vou chutar aqui, a meio metro em relação à rua. Quando foi feito o projeto, cara, o lote estava... Foi para 2 metros. Porra, mais. 2,5 metros. Casa Branca, morrado pra caramba. O cara ficou louco. Ele falou assim, bicho, meu lote era aqui e ficou lá. Como é que eu vou fazer agora? Isso acontece demais. Isso acontece demais. Ou seja, eu acredito que sim, com conhecimento... O corretor, com o projeto na mão, ele pode falar assim, meu amigo, tá, aqui não vai ser assim, vai ser assado. Não vai, ele vai ficar com 2,5 metros de altura. Ah, entendi. Foi erro de execução na obra, é isso? Não. Com o desenho, ele vai conseguir instruir o cliente. O cliente aqui não vai ficar com 50 centímetros, com 1 metro, vai ficar com 2,5. 2 metros. Legal. Show de bola. Acho que... Uma instrução, assim, relativamente simples. Vamos colocar isso no drive aí para a gente conversar, Eduardo, mesmo. Outra pergunta. É possível definir o custo bruto de uma obra de loteamento fechado com 100 lotes, 200 lotes, 400 lotes, 1.000 lotes? Ficou clara a pergunta para mim. Você quer saber quanto custa cada lote, considerando o custo de obra. É possível? Isso varia com o padrão da construtora, tá? Uhum. Quem que constrói mais caro no Brasil? Alphaville. Né? Brookfield. Então você vai pegar assim, o custo deles realmente é muito alto, porque realmente eles fazem um investimento muito, o nível realmente é muito alto. Né? Pra você ter ideia, o Alphaville ele tem o hábito de terraplenar todos os lotes. Ou seja, no Alphaville normalmente você não vê isso, um lote com 2 metros de altura, para cima ou para baixo. Uhum. Né? Ele executa a terraplenagem de todo o terreno. Ele tem um custo mais elevado. Nós aqui, que vamos dizer assim, os simples mortais, né, que executamos aí, né, temos uma obra muito bem feita, muito razoável, mas não chegamos no nível do Alphaville, mesmo no nível de investimento deles. Lotes vai variar de acordo com a frente do lote, né? Não é de acordo com a quantidade de lotes. O lote tem 10 metros de frente, 12 metros de frente, 20 metros de frente. A divisão, o rateio. Porque o rateio daquela infraestrutura vai ser proporcional a essa frente. Nossa, que legal, cara.
né? Você concorda comigo? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Lá em Boa Esperança, eu tenho 1.600 metros de rua e tenho 443 lotes. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, em Três Pontas, eu tenho 1.400, mais ou menos, metros de rua e eu tenho 263 lotes só. Entendi. Né? Muito legal. Daí a gente já vai ver que esse rateio, ele já geralmente ele é proporcional ali à frente do lote, né? Os lotes padrões, né? Lotes padronizados. A gente vai falar assim, do popular ao condomínio, a gente vai falar aí de 15 a 30 mil reais. 15 a 30. Cara, por faltam lote. 2 minutos para a gente Então, terminar. Passou rápido demais. Enfim. Faltam 2 minutos. Que coisa. Pessoal, acho que só vai dar tempo da gente se despedir do Eduardo e agradecer aí pela disponibilidade dele. Eu sempre falo que live boa é quando tem gostinho de quero mais. Então, ficou com gostinho de quero mais. Vamos, de repente, marcar aí dúvidas sobre loteamento, parte 2 com o Eduardo. Viu, galera? E, Eduardo, estou à disposição, só marcar. Valeu demais, cara, pela disponibilidade e foi super legal, cara. Super legal mesmo. São dúvidas e informações que são super importantes para a gente. Ótimo. Te agradeço muito a oportunidade de estar participando. Eu tenho certeza que a Lotnet, em curto período, vai ser aí uma das maiores forças de venda de loteamento do Brasil. Amém. E vai resolver o problema do loteador. O problema do loteador é o comercial. Executar a obra é fácil, isso tudo é fácil. O problema é vender, meu amigo. O problema é fazer um trabalho bem feito comercial. Fechado. Então, galera, obrigado aí pela presença de todos. Eduardo, obrigado de novo, cara. Foi muito bom mesmo, viu? Sensacional, cara. Valeu demais. Grande abraço. Obrigado, Valeu. pessoal. Abraço, pessoal.